Olá, pessoal, boa tarde. Olá, Mel, tudo bem? Boa tarde. Que prazer tê-la nessa tarde. Tenho acompanhado o teu trabalho, tuas danças, tuas dicas sobre danças, né, Mel? Muito bacana. Recentemente até assisti ali as dicas sobre danças juninas. Show de bola. Oi, oi. Olha, Mel, aproveita, envia, compartilha aí no aviãozinho com as tuas alunas, porque hoje o tema é 7 dicas para identificar um relacionamento abusivo. Então é um tema extremamente importante. Boa tarde, Joyce. Também peço aí que você compartilhe, Joyce, com as pessoas que você conhece, especialmente as mulheres, né? Eu sei que a gente já vai aprofundar esse assunto, mas o público-alvo que mais sofre com relacionamento abusivo, segundo dados de pesquisa, são as mulheres, né? Então hoje o foco é nesse público-alvo. Ah, que bom, Mel, é isso aí. A gente sempre está tentando dar o nosso melhor, né? Dos nossos trabalhos, dos nossos conteúdos. Você aí com a dança e eu por aqui com a psicologia, né? A sexualidade. E acabam que esses assuntos também se relacionam, certo? Vou deixar salvo sim, tá? Eu tenho deixado salvo sempre no IGTV e também coloco lá no meu canal do YouTube. Aproveita, segue lá também, porque é uma forma de poder resgatar, né, essas informações tão importantes. Eu sei que nem todo mundo consegue aí acompanhar nesse horário do comecinho da tarde, horário do almoço, mas vai ficar gravado aqui sim. Depois posso até te enviar no final aí da live. Pensei nisso. Quando eu falei dança, sexualidade, tudo a ver. Vamos alinhar esses assuntos, né, Mel? A gente combina aí, já fica a dica, pessoal, que em breve podemos ter uma live sobre dança e sexualidade. É bem importante isso do reconhecimento do corpo, consciência corporal, uma série de detalhes que em conjunto fazem a diferença aí para viver a sua sexualidade. Muito bom, Mel. Daiane, seja bem-vinda. É um prazer tê-las aqui comigo hoje. E show, Mel, combinado. A gente vai alinhar isso aí. E o assunto de hoje, já para a gente começar, né? E aí aproveitar o tempo de vocês também aqui comigo. Eu sei que daqui a pouco algumas pessoas têm compromissos, mas vai ficar aqui no IGTV. O tema é 7 dicas para identificar um relacionamento abusivo. E eu já quero iniciar perguntando se alguma de vocês acredita que já viveu um relacionamento abusivo ou tem aí na lembrança que talvez alguma amiga tenha passado por isso, né? Não impede, tá, gente, de homens viverem relacionamentos abusivos, mas as pesquisas mostram que devido à cultura machista e algumas questões aí relacionadas a poder, né? Isso tem muito a ver com como as pessoas se relacionam nos seus relacionamentos amorosos, na conjugalidade. Então,
essa masculinidade interfere bastante aí nisso dos relacionamentos abusivos. Então tentem pensar aí junto comigo. Eu conheço sim pessoas que já tiveram relacionamentos abusivos, mulheres, né, amigas. E aí às vezes é muito difícil quando você está nesse relacionamento você conseguir perceber. E também para quem está convivendo com essa pessoa, conseguir dizer a ela de uma forma clara, objetiva, com alguns exemplos, inclusive das coisas que lhe acontecem, né? Que olha, você pode estar passando por um relacionamento abusivo. Mas então, justificando, né, essas questões de conhecer pessoas, inclusive eu fiz uma pesquisa no Google, né? Todo mundo costuma aí atualmente fazer pesquisas no Google, fiz nas redes sociais com esse termo, relacionamento abusivo. E aí eu encontrei várias páginas e fiquei muito feliz também com isso, porque a gente está num movimento de conseguir aprender a identificar e de conseguir, com o objetivo de se proteger, né? E proteger as pessoas com as quais a gente convive, porque as consequências, elas são bastante drásticas, especialmente para a autoestima. A Mel até comentou, eu já estive em um relacionamento, era realmente muito difícil de perceber. Porque o que acontece, né? Quando a gente está no relacionamento, tem todas as nossas emoções envolvidas. Então, nem sempre é fácil, em meio a esse apaixonamento, perceber que alguns comportamentos, eles têm muito mais relação com, por exemplo, controle do que com o cuidado. E aí eu já vou falar aí 7 dicas para vocês, para que vocês possam ter mais facilidade de identificar isso. E a Mel, se quiser contribuir, se conseguir lembrar, né, dessas dicas, realmente acontecia isso, ou até quem está no relacionamento hoje, né, e possa ir percebendo como que se dá esse relacionamento. Será que ele está sendo um relacionamento saudável ou não? A Joelma entrou, seja bem-vinda, Joelma, fique à vontade, envie seus comentários. Hoje o tema aqui são as 7 dicas para identificar um relacionamento abusivo. E, inclusive, eu publiquei e fui questionada, né? Você vai publicar uma dica de filme essa semana, mas você está fazendo uma crítica. E o ideal é que a gente consiga olhar para esses materiais da mídia, sejam os filmes, sejam as séries, as músicas, que a gente possa tentar prestar atenção, né, nessas letras, que mensagem que elas estão trazendo, que ideias de relacionamento amoroso essa mídia, esse conteúdo nos passa, porque isso vai influenciar aí nos nossos conceitos, né, do que é o amor, do que é um relacionamento saudável ou o que não é. E aí eu fiquei muito em dúvida se publicava ou não sobre o filme, e acabei publicando, né, sobre o filme 365 dias, e fiquei extremamente frustrada logo no início do filme, com muita raiva, de verdade, e não consegui terminar de assisti-lo do modo como as coisas vão acontecendo. E aí, sem spoiler, vejam, depois compartilhem aqui, e tudo bem se tiverem outra perspectiva, mas estejam muito atentas e atentos, né? No momento acredito que temos só mulheres aí na live, mas muito atentos a quais são esses comportamentos dessa masculinidade que o personagem apresenta para com essa mulher, essa parceira, né, que ele aí expressa amor no entendimento dele, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos começar com as dicas, então, falando aí um pouco dos relacionamentos abusivos e lembrando, inclusive, que muitas vezes a pessoa pode começar num relacionamento abusivo e essa situação ir se agravando e acabar aí numa violência doméstica, né? Que é a ideia de você, de repente, ter uma agressão psicológica ou uma agressão física a partir de uma pessoa tão íntima, né? Com quem você tem um relacionamento amoroso. A Raquel também está presente aqui com a gente. Bem-vinda, Raquel. Vamos falar aí sobre como identificar relacionamentos abusivos para que a gente possa, enquanto mulheres, se proteger mais nesse sentido e também ajudar na proteção, né, com outras mulheres. Eu sei também
que a maior parte das pessoas, e não só das mulheres, querem um relacionamento amoroso, né? Tem esse interesse em algum momento da vida. Quem não tem esse desejo, tudo bem, né? Mas o que eu percebo é que muitas pessoas gostariam de se envolver afetivo sexualmente, né? Ter também ali um relacionamento um pouco mais estável. E as pessoas que escolhem isso, elas precisam estar atentas a essas dicas que eu vou dar hoje para vocês, para justamente nesse querer, nessa expectativa, não acabar caindo aí num relacionamento que pode ser um relacionamento que traga muito sofrimento, tá? Então a primeira dica, gente, anota aí, né? Tem um caderninho, um celular, bloco de notas, para que isso fique muito presente para vocês enquanto uma dica. Vou deixar esse vídeo salvo, sim, no IGTV, depois lá no canal do YouTube. Mas a primeira dica é: fique atenta às atitudes. Como assim as atitudes? Porque nós temos muitas formas de expressão, né, de nos comunicarmos. Então aqui nesse momento eu estou usando uma comunicação verbal, mas eu também tenho toda uma expressão aqui do meu corpo e eu posso falar coisas, mas ter atitudes que contradizem o que eu falo, né? Do tipo, eu gosto muito da Mel, a Mel é muito minha amiga, eu adoro ela, aí eu falo isso. Mas como que eu trato a Mel no dia a dia? Entende? Eu sou uma pessoa carinhosa, ou eu perco a paciência muito facilmente com a Mel, dependendo do que ela faça, se ela usa um batom vermelho, por exemplo, né? Se ela usa uma maquiagem que eu não gosto, como que eu reajo a isso? Então, nesse sentido de ficar atenta às atitudes, se o parceiro, né, ou a parceria, se for o caso de um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, se mostra agressivo, explosivo ou explosiva em alguns momentos, né, muito relacionado aí à questão até de controle, de como que você vai se comportar, mas demonstra uma insensibilidade, é explosivo, é agressivo nos comportamentos, apesar de dizer que te ama, que quer o seu bem, já precisa acender aí uma luz amarela de atenção, porque pode sim fazer parte aí de um padrão muito mais de relacionamento abusivo do que de um relacionamento saudável. Então, muitas vezes, quando essa parceria não é atendida, aí vem aí um comportamento mais agressivo, às vezes algumas palavras até também muito ofensivas ou empurrões, né? Então isso a gente precisa estar muito atenta a esse tipo de comportamento, ok? E como consequência, gente, esse tipo de atitude da parceria, ela tende a ir minando a autoestima, né, da pessoa. Então a gente precisa aí estar muito atenta nesse sentido, né? Então as críticas muitas vezes, a sua roupa, a sua maquiagem, aquilo que é o seu jeito de ser, porque isso te compõe, né, enquanto mulher. O batom que você prefere usar. Uma coisa é a pessoa te dizer, olha, eu não gosto muito desse batom, acho que não fica muito legal para você. E você pode dizer, tudo bem, né? É uma opinião e eu vou continuar usando. Agora, se em continuar usando a parceria se mostra agressiva, do tipo, joga o seu batom fora, rasga alguma coisa sua, e já está demonstrando um comportamento que ele até pode justificar, né, ele ou ela como algo assim de cuidado, de proteção, mas será que é de fato, assim? Será que esse comportamento ele demonstra respeito e sensibilidade pela pessoa que você é? Pelas suas preferências, pelo que você gosta, né? Muito bem-vinda a Mônica também, que está conosco aí na live, o Gabriel, primeiro homem a participar aqui, também é muito importante. Porque em pensando aí em masculinidade, é legal tanto a gente se perceber, quanto poder ajudar os amigos, às vezes, a se perceberem em alguns comportamentos um pouco mais abusivos, né? Que é o nosso tema aqui de hoje, tá? Jussara, seja bem-vinda.
Pessoal, quem quiser enviar aí perguntas, sugestões, comentários, a ideia é que a gente bata um papo, converse, né? Eu não gosto assim de parecer palestrante, eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. Então, já trouxe a primeira dica para identificar relacionamentos abusivos, que é muita atenção aos comportamentos, muito mais do que o verbal, né, da pessoa. Eu posso dizer que te amo, mas no dia a dia os meus comportamentos não serem respeitosos, não serem sensíveis a você, às suas preferências e, na verdade, serem agressivos e explosivos. Muito na tentativa de um certo controle do que você vai fazer, do que você vai usar, de como você vai se vestir, se maquiar, pintar as unhas, né? Então, muito relacionado a isso. A dica 2, né, o ponto 2 que eu trago para vocês é: quer que você deixe os seus interesses de lado. Ah, mas como assim, Ju? Os meus interesses? Interesses, seja de trabalho, né, os projetos que você tem, a sua carreira, né, muitas vezes o que você quer alcançar nessa carreira, o seu status, os seus estudos, os seus projetos em relação à sua carreira. Família, amigos, lazer. Ah, mas eu tenho lá uma aula de dança, até como a Mel, né, professora de dança, está por aqui. E aí, não, mas o meu parceiro, a minha parceira não gosta que eu faça aula de dança. Aí daqui a pouco eu deixo de fazer aula de dança. Ah, mas eu quero ir final de semana ver a minha família e a minha parceria não quer e também não quer deixar. Ou então faz comentários de, ah, mas vai sair com aquela amiga, aquela sua amiga não serve para você. Então, desde as relações que você estabelece para além do relacionamento amoroso, até mesmo os seus projetos, assim, para a sua vida, de carreira, de estudo, de cursos, de viagens, né, de lazer. Ah, eu quero muito conhecer certo lugar. Não, você vai viajar para lá. São os seus interesses. Né? Os seus interesses fazem parte da pessoa única que você é. Não tem ninguém igual a Mônica no mundo. A Mônica é exclusiva, não tem ninguém igual a Jussara. Então, são características nossas que a gente precisa ter esse olhar e esse autocuidado para preservar, né? E a Mel até comentou assim: como dizer a uma amiga que ela pode estar em relacionamento abusivo? E isso é bem delicado, né, gente? Eu vejo ainda tem muito forte aquele ditado de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que é a questão da violência já doméstica, que a gente também convive muito com isso. E não é muito fácil, né? Porque às vezes a pessoa pode entender que você está metendo a colher, mas eu prefiro pensar que o que é melhor, o que a minha consciência vai estar mais tranquila. Tentar de alguma maneira falar com essa pessoa ou mostrar uma live como essa, né, no sentido assim, eu vi isso aqui, achei muito interessante, estou compartilhando com todas as minhas amigas para a gente ficar atenta, né, ao que nos acontece, que a gente possa fazer uma rede de proteção. Então, às vezes, e é muito próprio da psicologia, né, a gente vai pelas beiradas, a gente não é muito objetivo justamente porque pode a pessoa entrar na defensiva, não, mas comigo não, até porque ninguém quer passar por isso, né? Às vezes até acontece um sentimento de culpa, no sentido de como que eu fui me deixar envolver. E de fato, gente, as parcerias são muito envolventes. Você conhece aquela pessoa, ela é uma pessoa agradável, ela não é no primeiro momento uma pessoa agressiva, né? É uma pessoa agradável, uma pessoa que ela tem o seu encanto ali, e isso também mantém o relacionamento abusivo. Então, em alguns momentos, ela pode ser extremamente agradável, uma companhia ótima, só que em outros momentos, né, ela é agressiva, é controladora. Então, essas dicas é para isso, né? Mas o que eu penso, Mel, é compartilhar, sabe? E tá ali para a pessoa. Porque eu já vou chegar nessa dica também, mas em algum momento ela pode se perceber e é importante ela ter esse apoio para sair da relação, porque não é muito fácil, né? Tem alguns comentários do tipo, mas quem vai querer ficar com você? Umas frases muito populares que a gente também vai identificando no relacionamento amoroso. Então, a pessoa ter uma rede de apoio para além desse relacionamento é algo bem importante para que ela consiga em algum momento sair dele.
Por outro lado, a gente tem que cuidar que cada pessoa tem o seu momento, né? Então, às vezes a pessoa já percebeu, só que ela ainda não conseguiu sair, ela ainda não conseguiu se organizar muitas vezes para poder sair, né? E aí, eu vou até pular uma dica e depois eu retorno, que além da rede de apoio, né, de não deixar os interesses, os relacionamentos, é bem importante, a questão a parceria quer que você abra mão do que te torna independente. Então, do seu trabalho, dos seus estudos, eu cuido de você, deixa que eu vou comprar as coisas para você. E isso, às vezes, faz parte do que a pessoa vai precisar se organizar para sair desse relacionamento. Porque, às vezes, ela não tem mais os interesses em termos de relações interpessoais, né? Ela não tem aquele apoio e ela não tem como ser uma pessoa independente. Então, ela está, às vezes, dependendo materialmente, financeiramente daquela parceria e também dependendo psicologicamente no sentido de, eu não quero ficar sozinha. E aí, então, melhor com ele do que sem, vou ficar com esse mesmo, né? Aí já teve vários comentários, a pessoa acredita que ela não vai conseguir encontrar ninguém melhor, nenhuma parceria mais sensível, mais respeitosa, para um relacionamento mais saudável, porque a gente foca muito também no relacionamento, né? Porque o relacionamento ele é o produto dessas duas pessoas que se envolvem, que interagem. Então, e por outro lado, essa parceria, ela de alguma maneira aprendeu que o relacionamento é dessa forma, né? Que tem esse controle. Já fiz uma live sobre ciúme e até uma seguidora trouxe muito disso, assim. Eu tava no relacionamento abusivo, porque o ciúme em excesso, ele implica controle, ele tem tudo a ver com relacionamento abusivo. Então essas questões, elas estão muito entrelaçadas. Então, Mel, começa pelas beiradas, de repente compartilha essa live com as informações, ou então compartilha aí, eu vou trazer para vocês um conteúdo bem bacana na segunda-feira também sobre isso. Acho que até fica melhor, né, nesse caso, porque aí a gente não tem aí falando especificamente, né, sobre alguma situação, mas é um conteúdo escrito que também vai trazer um pouco disso, para que vocês possam compartilhar com as pessoas que vocês acreditam que possa fazer sentido para elas, né, que elas possam estar no relacionamento abusivo. Ou então questionar, né, meu namorado, minha namorada não quer que eu use tal coisa, eu queria sair, mas não quis que eu fosse e nunca quer que eu vá em certos lugares. Aí você pode questionar também com a sua amiga, tá? E como é que você se sente quando isso acontece? Porque nossas emoções, elas falam muito se a gente tá à vontade com a situação ou não. Me sinto meio estranha, fico um pouco aflita. Então, isso quer dizer que não tá tudo bem para ela. E ela pode começar a perceber, como eu me sinto quando ele faz isso? Quando eu me sinto quando ele, né, implica ou fica me criticando ou fica elogiando demais outras pessoas e, mas você não tem essa capacidade, você não é tão bonita, né? Vai te colocando lá embaixo, vai invalidando o seu modo de ser, quem você é, a sua aparência, e aí a sua autoestima, ela vai, porque a gente precisa cuidar da autoestima também, ela não é algo linear e estável, ela muda, né? A vida é dinâmica, a autoestima também é. Então, conforme a gente vai alimentando a autoestima, melhor. Agora, quando a gente convive num relacionamento abusivo, a tendência é que ela vá se tornando uma baixa autoestima. Então, eu já não me entendo como uma pessoa merecedora de amor, de uma relação tranquila, em paz, com carinho, com afeto, com respeito, né? A Jéssica entrou aí também na live, bem-vinda, um prazer tê-la conosco. Compartilha aí com as amigas, tema sobre relacionamento abusivo hoje, tá? Então, gente, há uma série de problemas mesmo, de sofrimento, é muito complicado essa questão do relacionamento abusivo e do mundo dos afetos, né? Então, às vezes a gente quer, assim, muito receber amor e no fim acaba aí se envolvendo, né, num relacionamento abusivo. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Uma outra dica, da parte aí da parceria, né, do seu parceiro, da sua parceira, ele tem
algumas regras, assim, uma lista de comportamentos adequados ou inadequados sobre você, sobre a namorada, né? Então, assim, não, mas uma pessoa que está num relacionamento sério não sai só com as amigas, por exemplo. Ou ainda, não, mas uma pessoa que namora não usa saia desse comprimento, ou não usa um decote, ou enfim. Né? Há uma série de regras e você vai conseguindo perceber isso no seu dia a dia. E, de novo, atinge a forma que você escolheu para viver, para se comportar, para se vestir, né? Para se mostrar no mundo enquanto a sua imagem. Então, isso acaba também atingindo aí a sua autoestima, né? E a ideia de valor que você tem sobre você. Isso é bem importante. Eu já comentei um pouquinho sobre querer que abra mão do que te torna independente, né? E uma outra dica é que a parceria, né, no caso, ele te quer só para ele. Você não pode aí ter outras relações, é só com ele, final de semana a gente vai sair juntos, né? Durante a semana também. E aí acaba que a sua única fonte de experiências prazerosas, de momentos de lazer, de diversão, fica sendo ele. E por outro lado, pode haver aí o que a gente chama de isolamento, né? Então, de alguma maneira, você fica isolada da sua família, dos seus amigos, de outras fontes de prazer, de outras pessoas que poderiam te dizer, não, mas você tá bonita com essa roupa, não, mas você é uma mulher inteligente, sim. Né? E se você em algum momento não quiser mais estar nesse relacionamento, você tem plenas condições de conhecer uma outra pessoa, de conhecer pessoas que possam te fazer mais feliz do que você pode ser sozinha, né? E tudo bem, a gente também tem essa cultura muito comum assim, né? As pessoas às vezes dizem, não, mas tudo bem, uma mulher solteira. Mas aí, quando você vai para as conversas, né, do dia a dia, mas o que acontece que você está sozinha? Você é muito exigente, tem alguma coisa errada, mas você é bonita, uma mulher inteligente, que está sozinha. E assim, as pessoas, você percebe que eu já passei por isso, que é a ideia assim, o que será que tem de errado com essa mulher? Que ela tá sozinha, que ela tá solteira. Deve ser muito chata então, né? Bonita, inteligente, deve ser chata, porque ela tá sozinha. E não que, ela não encontrou ninguém por quem ela se apaixonasse, que tivesse aí respeito suficiente para estar com ela, que respeite as preferências dela, né? Que combine em termos de projetos, tenham algumas afinidades, façam coisas legais juntos, porque é muito isso, né? Um relacionamento amoroso. Então ela não namora nesse momento. E tudo bem, né? E quando é com o homem, mas tá certo. É isso aí, ele fica solteiro, ele fica com várias mulheres e tudo bem. É muito difícil a gente ouvir uma crítica assim, o cara é solteirão, o que aconteceu com ele que ele não encontrou uma mulher para um relacionamento? Agora, quando é o contrário, a gente ainda ouve muita crítica, né? E até uma culpabilização da mulher que está solteira. Então, tem, assim, ainda muito culturalmente uma certa cobrança de que as mulheres estejam em um relacionamento amoroso. Mas aí, até que ponto que ok estar nesse relacionamento? Até que ponto eu me sinto valorizada, amada, respeitada nesse relacionamento por ser quem eu sou, né? Então agora a gente também tem a companhia aí da Cris, da Raquel, sejam bem-vindas. O papo aqui de hoje é sobre relacionamento abusivo. Envia aí para as amigas, né? Para os amigos também, para que eles possam se reconhecer em alguma medida, às vezes, com alguns comportamentos. Então são dicas para identificar um relacionamento abusivo, né? Então tem aí o relacionamento, mas não é um relacionamento muito saudável, né? O relacionamento abusivo, ele traz como consequência baixa autoestima e muito sofrimento aí, às vezes perdas até de outras relações, como as familiares, né? As de amizade, deixar de fazer alguns projetos. Então tudo isso, fiquem atentos, porque são sinais sim de que
você possa estar, ou algum amigo, amiga, estar num relacionamento amoroso. Muito mais comum com as mulheres, a gente percebe isso, devido aí à cultura machista, né, as características de uma masculinidade mais tóxica, controladora, que invalida muitas vezes, né, o nosso jeito de ser, de se expressar, ok? Próxima dica, você se sente numa montanha russa. O que é uma montanha russa, né? Altos e baixos, em termos de sentimento. Num dia, é um dia maravilhoso, ele é um amor, ele, né, faz coisas agradáveis. No outro, tá tudo errado, não quer que você faça certas coisas, explode, né, demonstra ciúmes. Então, tem dias que você está muito feliz, tem dias que você está muito triste. E aí, e às vezes até com medo, inclusive, né? Medo de como ele vai reagir a certas escolhas suas. Então, por mais que as nossas vidas elas tendam a ser um pouco instáveis, muita instabilidade assim de emoções com relação ao relacionamento é complicado, né? Então é muita ideia da balança também, né? O que ele está colocando na balança e esse relacionamento? Na maior parte das vezes eu sou feliz, na maior parte dos dias, dos momentos que eu vivo com essa pessoa, ou eu vivo angustiada, aflita, com medo, preocupada, controlando o que eu digo e o que eu faço. Por isso que eu falei antes que as emoções, elas nos mostram muito isso, porque a ideia de montanha-russa é relacionada às emoções, como que eu me sinto nessa relação, né, dia após dia, tá? Então, atenção às emoções. Às vezes a gente não dá muito crédito para as nossas emoções, né? Eu não deveria sentir raiva, eu não deveria sentir tristeza. Poxa, mas eu tenho tudo, eu tenho essa casa, eu tenho, né? Às vezes os meus filhos, que eu sempre desejei, eu me sinto angustiada. Não, vamos olhar para isso, vamos ver o que está acontecendo. Quais as situações você tem passado para estar se sentindo assim? Não é do nada que a gente se sente como sente em determinados momentos, né? Então, olha para sua emoção, conversa com ela, o que está acontecendo, que está vindo essa raiva, está vindo esse medo, ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, se vocês quiserem enviar, já vou conversando aqui com vocês, fiquem bem à vontade. E a última dica para identificar um relacionamento abusivo ele ataca e depois pede perdão. Então ele às vezes manifesta aquele, né, comportamento mais agressivo, diz que você não deve fazer isso, não deve usar aquela roupa, não deve ir naquele lugar, mas em seguida ele pede desculpas, às vezes traz algumas flores, pede perdão, não vai mais acontecer, isso não vai se repetir, eu vou mudar. Só que, gente, é muito difícil, né? Eu como psicóloga, eu sei, assim, tem possibilidade de mudança? Tem, né? Mas cada pessoa tem a sua história de vida, as suas experiências. E nesse caso, geralmente, a pessoa entendeu que amar é isso, né? Inclui esse tipo de comportamento, esse tipo de controle, que na verdade ele acredita que é um cuidado, então a pessoa naturalizou essa forma de se relacionar, né? De alguma maneira aprendeu ao longo de sua vida que o relacionamento amoroso é assim, e na verdade está sendo um relacionamento abusivo, mas não entende como abusivo, né? Então, dá para mudar? Dá, né? Mas muito se a pessoa procura ajuda profissional para isso. Que aí sim é um processo muitas vezes psicoterapêutico. A gente já sabe que muitas vezes, muitas situações que chegam a algo um pouco mais extremo, assim, e que envolve a justiça, a pessoa faz aí um acompanhamento, a justiça mesmo encaminha para algum grupo de homens, né, para que eles possam rever essa masculinidade e possam desconstruir essa agressividade, né, esse desrespeito muitas vezes, esse senso de controle da parceria. Então, possa entender de outra forma, possa rever seus comportamentos e de fato mudar. Porque muitas vezes a gente sabe, né, o que a gente gostaria de mudar também.
mas não sabe muito bem por que se comporta como se comporta. E por isso da ajuda profissional ser tão importante. Então, é por aí, assim. Eu sei que muitas pessoas ficam no relacionamento abusivo por essa dobradinha, vamos dizer assim, né? Por esse ataca, perdoa, pede desculpa e agora é tudo lindo, maravilhoso, leva para jantar, aí no outro dia ataca de novo, explode, agressivo, vai se tornando um padrão dentro do relacionamento. E aí, pediu desculpa, não vai se repetir, a parceira aceita as desculpas, sem a esperança de que ele vai mudar, mas como que ele vai mudar? Simplesmente, né? Eu até brinco assim, se conselho fosse suficiente, não precisaria da psicologia. Porque a gente tem vários conselhos, né? Do tipo, não fume tanto, ou não fume, ou vai te fazer mal fazer tal coisa, ou beber demais, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que às vezes pode fazer mal, mas nem por isso as pessoas se comportam de uma maneira diferente, né? Então, é muito importante entender melhor o que acontece com essa pessoa, como que ela aprendeu a lidar com as situações da vida e especificamente nesse assunto, como ela entende o relacionamento amoroso, né? Como que a família dela traz esses modelos de alguma maneira, aonde que ela aprendeu que é por aí, né? Que é dizendo, que tem que dizer para a parceira o que ela vai vestir ou não e ela tem que obedecer. Porque não é só opinar, é que o outro tem que fazer aquilo que a parceria quer. Caso contrário, vem a agressão, a explosão. Então, é um trabalho muito de desconstrução, né? Dessa masculinidade, de que haja um reconhecimento desses comportamentos e uma abertura para aprender novos comportamentos, novas formas de se relacionar dentro dessa relação amorosa, tá? E além disso, trouxe aqui para vocês perguntas bem importantes também para ajudar a identificar aí um relacionamento abusivo. Então, te deixa insegura, coloca defeitos em tudo que você faz, né? Ou então exagera nas suas falhas, do tipo, você esqueceu de fazer tal coisa, que é absurdo. Então é tudo muito grande, muito intenso, né? Como se a gente não fosse passível de esquecimentos em algum momento, né? Todo mundo tem seus compromissos, suas coisas, e tudo bem, às vezes a gente esquece alguma coisa. Diz que ninguém vai te querer e você tem muita sorte de estar com ele, né? Então, esse eu acabo lembrando do comecinho do filme, que foi só o que eu consegui assistir, do tipo, eu vou lhe dar a oportunidade de estar comigo 365 dias e se apaixonar. Ai, gente, por favor, né? Vamos pensar um pouco sobre esse tipo de fala, né? O que tem por aí, né? Tudo bem assim, é natural assim? Tá certo, vamos pensar, vamos problematizar. É do tipo chiclete, que aparece sem ser convidado. Tipo, ele tá ali, né? Até acabei lembrando de uma música também, do Roberto Carlos, né, gente? Um clássico aí na música brasileira, do cara, né? Esse cara sou eu. Então ele traz umas frases, tipo, ele parece que ele tá o tempo todo ali com ela, ele não tem mais o que fazer. Então, assim. E para algumas pessoas, a gente ouve os comentários, né? Ai, que lindo, olha como ele ama ela, olha como. Tá, ok, mas assim, se imaginem nessa posição, né? A pessoa tá ali com você o tempo todo, ela te liga o tempo todo, ela quer saber o tempo todo onde você está. Pesado, né? Pediu sua senha ou monitora seus e-mails, ligações e mensagens. Essa é bastante polêmica, porque eu sei que é bem comum, né, gente? Questão de redes sociais também. Faz você se sentir sufocada ou vigiada. Critica você o tempo todo, mas faz questão de elogiar outras pessoas bem na sua frente, que é no sentido de tentar colocar ciúme, né, ou tentar comparar e tentar invalidar seus comportamentos, seu modo de ser, de agir. Cismou que você dá bola para todo mundo. Cria confusão com tudo que você faz. Quer te forçar a fazer alguma coisa que você não gosta.
tem isso também, né? Além de, às vezes, implicar com aquilo, com os seus interesses, com o que você quer fazer, quer te obrigar a, de repente, usar coisas que você não gosta, se vestir de uma maneira que não é o seu estilo. Então, de novo, aqui também tem controle, né? Ah, se contrariado, essa é uma clássica. Se contrariado, diz que você está louca. E aí eu me pergunto, né, para entender um pouco da cultura machista, a gente se pergunta: quantas mulheres já foram chamadas de louca nos relacionamentos? E quantos homens já foram chamados de loucos no relacionamento? Né? Ah, não, você tá louco em me dizer uma coisa dessa. Gente, acho bem mais difícil. Não ouço isso com frequência, não. Depois da crise, fica cheio de mimimi, dizendo que só perdeu a cabeça e te ama muito. Então é aquela ideia de, né, ataca e depois pede perdão. E assim vai seguindo a dinâmica do relacionamento, né? A Madu entrou aqui também na live, bem-vinda. A Tati, muito bem-vinda. A gente está conversando hoje sobre formas, né, dicas para identificar um relacionamento abusivo. Peço que vocês enviem aí para as amigas, para os amigos também, que possam compartilhar com as pessoas aí do seu círculo. E uma dica que eu tenho e que eu gostei muito, e que me baseei para trazer essas dicas para vocês, é uma cartilha, e é uma cartilha com uma linguagem bem adolescente. Eu fiquei pensando dessa importância, né, de a gente também educar as nossas adolescentes nesse sentido, que é uma fase de muito encantamento, né, as emoções assim à flor da pele, muito intensas, e aí, a depender de quem ela vai conhecer uma pessoa mais abusiva mesmo, então é importante conseguir ter esse cuidado. O nome da cartilha é Namoro Legal, e ela foi aí elaborada pelo Ministério Público de São Paulo, estado de São Paulo, né? Então, procurem aí no Google. Depois eu vou tentar deixar aqui o link para vocês. É uma cartilha que tem uma linguagem bem jovem, bem adolescente, dá para enviar aí aos adolescentes, quem é pai, quem é mãe, aí quem tem na família adolescentes e quiser compartilhar no seu meio, é bem importante para que elas já estejam vacinadas, né, gente? Já estejam espertas com certos comportamentos e não se deixem envolver assim, porque o custo é bem caro nesse sentido, né? De quanto a gente pode sofrer por conta de um relacionamento abusivo. Tá ok? A Dessa também entrou aí, a Meire, a Renata, muito bem-vindas. O assunto é relacionamento abusivo. Não sei aí se vocês têm perguntas, quem quiser enviar. A Mel tinha comentado, né, sobre como alertar uma amiga que ela acredita que possa estar num relacionamento abusivo, e a minha dica é, gente, vão aí pelas beiradas, compartilhem conteúdos que falem disso, pode ser a live, pode ser, na segunda-feira eu já prometi um conteúdo para vocês, pode ser essa cartilha que eu vou passar o link depois em seguida, para que vocês possam enviar aí para os conhecidos, amigos, familiares. Relacionamento abusivo, ele não escolhe idade, não escolhe classe social, a gente tem muito também classes, digamos assim, mais favorecidas financeiramente, por uma série de razões as pessoas vão ficando no relacionamento, né? Mas isso é importante, a gente poder levar essas informações para que vocês estejam mais conscientes e possam perceber a situação em que vocês estão, ou que alguém próximo está e às vezes precisa de ajuda, mas não se percebeu, ou se percebeu, mas não consegue sozinha sair dessa relação. Como lidar se estiver em um relacionamento abusivo, como identificar se está em um. Dessa eu comentei algumas dicas já, tá? Mas assim, tem várias formas de identificar, desde assim, a questão de como você se sente quando se relaciona com a pessoa, né? Por exemplo, eu quero usar um batom vermelho e a pessoa olha assim, você tá com esse batom, tira esse batom, isso não te deixa bem, isso não é para uma mulher comprometida, por exemplo. Você está sensualizando, você quer chamar atenção.
Tem muitas frases que vão remetendo a essa tentativa de controle e de que a pessoa está desrespeitando uma preferência sua, né? Ou do tipo, ai, você não precisa trabalhar, que é a ideia de você perder aí a sua independência e acabar dependendo do relacionamento dessa pessoa, né? Não precisa trabalhar, eu cuido de você, eu pago as suas coisas pra você. Então, e você vai ficando ali, né? Ah, eu vou lá visitar umas amigas. Não, mas fica aqui comigo. E isso vai acontecendo com frequência. E quando a pessoa se percebe, ela está isolada de outras relações, ela muitas vezes deixou de fazer várias coisas que ela tinha interesse, e isso mexe com a nossa autoestima, né? Porque quando a gente faz coisas que a gente se interessa, a gente se sente feliz, se sente bem, se sente valorizada, a depender aí, estou estudando algo que eu gosto muito, e aí eu produzo naquilo, eu trabalho, eu estou aqui com vocês, gosto muito disso, então me sinto valorizada por isso. E isso é importante, né? E aí a pessoa começa meio que mas não faz isso. Mas fica aqui comigo. Aí você vai se tornando uma pessoa isolada, uma pessoa que depende dela, né? Tanto financeiramente, muitas vezes, mas também muito psicologicamente. Engana-se quem acha que é só a questão material que pesa para ficar no relacionamento. As mulheres que não têm estudo ou que não... Não, gente, não é só isso. Muitas vezes é uma mulher que ela prioriza muito estar em um relacionamento e ela tem medo de ficar sozinha. Ela não consegue sentir que é possível ser feliz sem um relacionamento amoroso, não digo nem sozinha, né? Porque ela pode ter daí os amigos, a família, ter outros amores, digamos assim, né? O trabalho, entende? Eu sempre brinco não, né? Na verdade é muito sério isso. A ideia de ter um relacionamento é a ideia de que você possa ser mais feliz do que você já é. Quando você está em sofrimento, numa fase mais vulnerável e entra em um relacionamento, a gente já precisa ter um certo cuidado, né? Quais são as expectativas para esse relacionamento? É que esse relacionamento aí cure feridas que talvez ainda não estejam, né, cuidadas, tratadas. E aí, às vezes, a pessoa ela vai nessa emoção, ela não consegue perceber que o outro está tentando controlar. E o outro acha que isso é ok, porque ele aprendeu que amar é assim. É dizer o que o outro tem que fazer, colocar em prática as suas regras do que a namorada pode ou não, né? A esposa pode ou não. Porque o que é ser uma pessoa comprometida? É não sair com as amigas, por exemplo. Ou é não fazer um curso à noite. Não sei se a Mel tá por aí ainda, mas pode ser, inclusive... Como assim vai sair com as amigas da aula de dança? Pra que vai sair, né? Então, e eu vejo muito isso também em questão de gênero. Os homens, pelo menos é uma observação, né, gente? Não é um dado, assim, científico de pesquisa, mas é uma observação. Os homens, a questão do sair, eu ouço muito assim... eu vou sair pra encontrar uma mulher, pra paquerar, pra flertar, né? Quando o pessoal estava mais no sair, eu sei que agora a gente está mais na tendência do isolamento, né? E as mulheres que eu conheço, eu vou sair para dançar, então não necessariamente para paquerar. E aí a gente vai criando esses conceitos. Então quando a gente está num relacionamento, às vezes o parceiro vai entender para que ela quer sair com as amigas. Ela quer encontrar alguém, né? Ela quer paquerar, porque ele tem muito o conceito dele de qual é o objetivo quando a gente sai para um barzinho, por exemplo, né? São, assim, ideias, percepções que eu tenho, tá? A Cris comentou aqui, depois que tá dentro é muito difícil sair. Importante estar alerta para não entrar, realmente. É o que eu tenho ouvido, assim, em consultório, sabe? Eu já sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Isso foi uma história de uma cliente que me contou recentemente. Mas não conseguia sair. Eu já tinha percebido, mas eu não conseguia sair. Então demorou um tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo também para conseguir se desvencilhar dessa situação. E quem passou sabe, né? Cada um tem a sua dor, as suas possibilidades, as suas necessidades. Então não é muito fácil mesmo. A Dessa Marcelino colocou, e quando é algo mais suave, que não é tão na cara, como seria? Na verdade, esses comportamentos, eles são muito, como é que eu vou dizer, sutis mesmo, né?
Às vezes soa como uma opinião, só que aí é uma opinião, se ela não é seguida, como eu dei o exemplo, não gostei da sua sombra verde que você colocou hoje, tá? Aí vai lá, a Ju, no outro dia, coloca de novo uma sombra verde. Tá, você tá usando essa sombra verde de novo, tá? Não gosto dessa sombra, tá, mas eu gosto. E aí a pessoa pode se tornar uma pessoa agressiva porque você usou a tal da sombra verde que ele não gostava, né? Por quê? Porque é a ideia de que você vai atender aquilo que ele quer que você faça. Então, não só em relação à vestimenta, maquiagem, né? Mas é ao sair tal hora, voltar tal hora, sair com as pessoas. E isso no dia a dia é muito sutil, assim. E às vezes tem agressividade, depois tem pedido de perdão e do que não vai mais acontecer, mas aí continua se repetindo, tá? Eu vou trazer para vocês, fiquem ligados que segunda-feira tem mais um conteúdo escrito sobre isso, para que vocês consigam se apropriar mais dessas informações, tá? E essa live vai ficar no IGTV, então talvez para você consiga ficar mais claro, porque eu dei cada dica e fui aprofundando cada dica, tá? Para que vocês consigam perceber quando estão ou se alguém está em um relacionamento abusivo, ok? Vai ficar no IGTV e no canal do YouTube. A Cris comentou: quem se muda para longe da família é um alvo, cuidado. Temos que tentar conhecer bem antes e investigar muito quem é a pessoa. Infelizmente, começar a ter um pé atrás. Cuidado com a pressa. Verdade, Cris, eu concordo. É que às vezes a gente está nessa expectativa de encontrar alguém, né? Para um relacionamento amoroso, como eu disse no começo. É bem comum as pessoas quererem. Tem pessoas que não, que tudo bem, relações mais casuais, mas tem pessoas que querem algo mais estável. Então, ir conhecendo, ir percebendo, né? Como que a pessoa reage ao que você faz, ao que você gosta, ao que você não gosta, já vai te dando um direcionamento de como que esse relacionamento pode ir sendo construído. Se ele respeita as suas vontades ou não, se ele quer se impor e ao se impor ele explode, é agressivo, tá? Então tudo isso é bem importante estarem atentos. Agradeço aí a Miri, que também entrou, da Academia Miri Dance, Power Fit, muito prazer em tê-la aqui com a gente. A Jéssica, né, Gê Mateus, seja bem-vinda. A Cris colocou: muitas vezes também sabemos informações péssimas e seguimos em frente, achando que com nós vai ser diferente, mas não vai. Cuidado, gente. É a expectativa, é a esperança de que a pessoa vai mudar, de que vai ser diferente, né? Então, realmente concordo com o que a Cris colocou, assim, é importante a gente, e também se apegar muito às atitudes, que era a primeira dica, né? Atenta às atitudes muito mais do que às palavras, porque às vezes a pessoa diz que te ama, mas ela não consegue respeitar o que você quer fazer, ela tenta te controlar, ela desqualifica as suas preferências. Eu não acredito que você colocou essa roupa, eu não acredito que você vai sair com essas amigas. Então, gente, atenção. Tá bom? Jussara, a Dessa também, muito obrigada. Obrigada, Dessa, pela presença. Estou finalizando a nossa live de hoje, mas muito feliz que vocês estiveram aqui comigo. Quem quiser enviar sugestão de tema, envie. A gente ainda vai poder conversar em outros momentos sobre isso com o conteúdo de segunda-feira. Vou trazer para vocês aí, depois da live, o link lá da cartilha do Namoro Legal, que é muito uma linguagem para os adolescentes. Então compartilhem para que essas pessoas possam se prevenir desse tipo de relacionamento, ok? Um beijo, bom final de semana. Espero que tenha sido muito bom para vocês darem o play nessa sexta, né? Sextar aqui comigo. E vamos lá, até a próxima. Fiquem bem, se cuidem e até mais.